pessoal, o conteúdo que eu gostaria de conversar nesse encontro é sobre uma situação que ela aparentemente seria rara, não se veria mais essa alteração hoje em dia, mas que de tempos em tempos isso ainda acaba aparecendo no consultório. E como eu trabalho em diferentes lugares, poderia ser que essa alteração fosse típica de algum bairro, de alguma região da cidade, mas em mais de um lugar que eu trabalho, lugares que são relativamente distantes, ainda eu vejo situações como essa, que é o que nós chamamos ou conhecemos como câmara de sucção. Quando eu fiz a faculdade, e isso aí já faz mais de 26 anos atrás, já não se ensinava mais fazer câmara de sucção nas dentaduras. A câmara de sucção na prótese total superior, ela funciona como uma ventosa. Ela é uma cavidade construída bem na parte média da prótese, para que então, justamente tendo essa função de ventosa, ela estabilize a dentadura superior. Isso passa por cima de muitos aspectos técnicos, você torna a confecção da prótese mais simples, porque você não tem aquela preocupação de fazer vedamento periférico para que ela fique realmente estável. Há um outro artifício que se utilizava, que também já está em desuso, que chamava linha americana, que também era empregado para ter mais retenção da dentadura superior, mas aí essa câmara de sucção passa por cima de tudo isso, porque essa ventosa que ela cria, ela é muito potente, e o paciente realmente fica com a prótese muito estabilizada. Mas acontece que ela deixou de ser ensinada, e por isso eu tenho certeza que a minha geração e a geração antes da minha já não aprendeu como fazer isso, porque isso já não estava mais nas escolas de odontologia. Ela cria uma pressão negativa tão intensa naquela área da câmara de sucção que o tecido, a mucosa do palato duro, acaba crescendo para dentro dessa área, acaba crescendo para dentro da câmara de sucção e forma ali uma lesão, uma hiperplasia fibrosa. Bom, acontece que as hiperplasias fibrosas talvez seja a lesão que mais nomes diferentes recebe para descrever ou para falar a respeito do mesmo processo patológico. Cada vez que alguém escreve um livro de patologia ou de diagnóstico bucal, bota um nome diferente para essa lesão. Então, você vai encontrar uma nomenclatura que talvez vai enfocar mais os aspectos microscópicos dessa lesão e por isso vai chamar ela de hiperplasia epitelial e conjuntiva ou de hiperplasia fibroepitelial, mas também vai aparecer como hiperplasia fissurada, hiperplasia por prótese, fibroma traumático, que é um pouco estranho, porque se fosse um fibroma seria um tumor benigno e não uma lesão de origem inflamatória. Enfim, há uma série muito grande de nomes para descrever um mesmo processo biológico que se caracteriza pelo crescimento de tecido conjuntivo fibroso com um componente inflamatório crônico discreto. O que predomina são as fibras colágenas e o epitélio da superfície que está hiperplásico. Quando isso acontece, associado à câmara de sucção das dentaduras, o processo é o mesmo. E a imagem microscópica de uma lâmina feita do tecido que for removido dessa hiperplasia induzida pela câmara de sucção também terá o mesmo aspecto. Não há nada que diferencie uma lesão da outra. Pois bem, mas isso não é mais ensinado há muito tempo nas escolas, quiçá há mais de 30 anos, como ainda aparecem pacientes com essas lesões. Certamente, algum colega ainda aplica essa metodologia ou esse artifício de estabilidade da prótese, justamente porque para quem confecciona a prótese é mais fácil fazer desse jeito, é mais fácil fazer com a câmara de sucção, e aí não há uma preocupação muito grande com a saúde ou com a mucosa do paciente. Mas a situação que me parece ser a mais verdadeira, que acaba acontecendo com maior frequência, é que os pacientes têm já próteses antigas, dentaduras
que têm muitos anos de uso, dentaduras com 30, 40 anos de uso. Infelizmente, essa é uma situação que se vê com relativa frequência no Brasil. E aí, aquela câmara de sucção antiga desenvolveu hiperplasia fibrosa, e quando o paciente foi confeccionar uma nova dentadura, isso também já pode ter sido há bastante tempo atrás, o colega que fez a nova prótese não teve o cuidado de tratar a lesão, não teve o cuidado de fazer a remoção da hiperplasia inflamatória ou o manejo dela e moldou o paciente com a lesão presente. Como ele fez a moldagem e a lesão estava lá, a moldagem copiou a lesão, e aí você vai ter um modelo no qual a dentadura vai ser confeccionada em cima com aquela lesão impressa ali, copiada no modelo. E acaba, então, fazendo uma dentadura nova, copiando a hiperplasia, e que, por consequência, o negativo da hiperplasia vai ser a câmara de sucção. Então, ela não é propriamente confeccionada uma câmara de sucção, mas acaba sendo como se fosse, porque você copia a lesão e reproduz, então, na prótese nova, aquela câmara de sucção que já existia lá. Não é o melhor a ser feito, de maneira nenhuma. O paciente precisa ser tratado, a hiperplasia precisa ser removida, para que, então, na sequência, para que depois se faça uma prótese nova, sem que exista a presença da lesão e sem que exista a presença dessa câmara de sucção. Veja um caso como esse aqui, onde o paciente apresentava uma prótese parcial removível daquele tipo que é considerado provisório, porque ela é com grampos torcidos, ela não tem uma armação metálica devidamente fundida, de cromo cobalto, bem estruturada, mas também é uma realidade que se encontra no Brasil, mas aqui não há a câmara de sucção associada. O que aconteceu aqui nesse paciente é que também pela dificuldade de estabilidade desse tipo de prótese, que acaba virando, infelizmente, um provisório definitivo, uma prótese que é feita para ser usada por algumas semanas, ou talvez um mês ou dois, enquanto se aguarda a cicatrização da mucosa ou a evolução de algum outro caso clínico, ela acaba se tornando a prótese que o paciente fica usando por muitos anos. Então, essa falta de estabilidade dela acaba induzindo o aparecimento de uma lesão como essa aqui, que tem um formato muito semelhante às lesões que são induzidas por câmara de sucção, só que a câmara de sucção usualmente é feita aqui bem na área central do palato duro. Na medida que isso aqui for removido e for observado ao microscópio, a imagem histopatológica dessa lesão aqui é igual à de uma hiperplasia fibrosa que acontece na borda associada ao flanco da dentadura, de uma hiperplasia fibrosa que acontece associada à câmara de sucção propriamente dita. A situação, então, que acontece é essa. Essa é uma imagem, então, de uma dentadura já bastante antiga. Se observam, se sabe disso pelos desgastes, pelas pigmentações que essa prótese já apresenta, pelo estado dos dentes, e essa área central aqui, que lembra uma cratera, aqui uma cavidade, isso é construído dessa maneira, isso é feito assim intencionalmente, e essa é, então, a chamada câmara de sucção, que vai funcionar como uma ventosa, fazer uma pressão negativa na mucosa do palato duro e evitar que a prótese se desloque. Acontece que toda essa área aqui, com o passar do tempo, acaba sendo preenchida pela mucosa que cresce aqui para dentro. Acaba ficando como fosse literalmente um encaixe. A prótese, a câmara de sucção dessa dentadura, ela vai encaixar perfeitamente naquela hiperplasia que está localizada no palato. Portanto, antes de se confeccionar uma prótese nova, primeiro é necessário tratar a lesão. Existem diferentes alternativas de tratamento dessa lesão. Aqui, nós vemos a área da hiperplasia, o crescimento, então, que acontece associado à câmara de sucção, e se nós observarmos com um pouquinho mais de cuidado, é possível perceber que há áreas eritematosas associadas e uma superfície que ela é bem papilomatosa.
isso é sinal de mais uma estomatite associada à hiperplasia fibrosa, que é a candidíase. Sempre é adequado, primeiro, resolver os problemas infecciosos, no caso, então, tratar a candidíase primeiro. Ao final do período de tratamento, quando vai se encerrar o uso dos antifúngicos, aí se faz a remoção cirúrgica da hiperplasia aqui, e aí, num terceiro momento, que deverá ser feita a moldagem para a confecção de uma prótese nova aqui, quando isso aqui tiver absolutamente eliminado. Bom, como fazer a condução desses casos? Existem diferentes formas de se abordar. Uma delas é fazer um preenchimento lento e gradativo dessa câmara de sucção com acrílico de rápida polimerização. É sabido que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço. Então, não adianta você tentar preencher de uma vez só toda aquela área ali da câmara de sucção, porque aí não vai ter a menor chance de adaptação dessa prótese por uma questão de volume. Então, isso é um processo lento, vai levar algumas semanas, e cada semana você vai apor uma pequena quantidade de acrílico aqui, e isso vai preenchendo o espaço, vai eliminando essa função de ventosa, de pressão negativa. Houve um momento em que esses casos eles eram ainda mais comuns do que eles são hoje. Hoje eles não são propriamente comuns, mas eles ainda aparecem, que se discutia se o preenchimento dessa área aqui com acrílico não faria compressão da lesão, que por consequência comprimiria o periósteo e comprimiria o osso palatino e poderia haver então reabsorção desse osso palatino. Verdadeiramente não é algo que aconteça se isso for feito com tranquilidade, for sendo feito progressivamente. Então, vai demorar, há formas de manejar isso bem mais rápidas. Atualmente, não é uma técnica que a gente esteja empregando, a gente acaba tendo soluções ou opção por soluções que sejam mais rápidas, até porque normalmente os pacientes precisam substituição da prótese e usualmente as pessoas têm pressa, não gostam de ficar esperando. Bom, manejar essa prótese vai ser obrigatório e independente se você optar pelo tratamento cirúrgico ou não, a prótese está condenada, uma prótese nova vai ter que ser feita. E aí, nessas situações, o que nós estamos fazendo atualmente com a prótese é utilizar uma fresa ou uma pedra montada e desgastar toda a borda aqui dessa câmara de sucção, mas desgastar efetivamente, assim, deixar no mesmo nível do resto da dentadura, tirar toda aquela borda, deixar ela toda nivelada. Você não vai ter o problema do preenchimento do acrílico, que era que o encaixe acontecesse, porque na verdade você tirou o acrílico, então tem mais espaço ainda, mas é claro que ela não vai adaptar, ela vai ficar muito instável. Era uma prótese que, quando se faz isso, então, já comentamos, já não tem vedamento periférico, não tem linha americana, então a estabilidade dela se vai por água abaixo. Mas é necessário que isso seja feito. No momento que você tira toda a borda da câmara de sucção e tira essa possibilidade da pressão negativa, você também já tira o fator irritativo local, você vai naturalmente diminuir o processo inflamatório e há um componente, então, de hiperemia e edema que já vai embora daquela lesão, diminuindo um pouco o volume daquilo que tem que ser operado. Não é uma redução significativa, muito intensa, que realmente vai mudar drasticamente o procedimento cirúrgico, mas ajuda bastante. E aí, quando se está fazendo esse tratamento conservador, gradativamente, com o passar do tempo, a lesão vai diminuindo. Acaba que, com muita frequência, permanece ainda partes dessa lesão, ou permanecem áreas papilomatosas, e essas áreas vão ter que ser manejadas cirurgicamente para que tenha a solução definitiva do caso, para que você tenha toda uma mucosa saudável ali, sem nada dessas áreas papilomatosas. Aqui se percebe que é uma dentadura mais recente, não é uma dentadura tão antiga, e as áreas aqui desse contorno estão bastante avivadas ainda, e é toda essa borda, toda essa altura aqui que nós desgastamos.
e depois desses desgastes, nós fizemos a manipulação cirúrgica da lesão. E para fazer a remoção cirúrgica, do que sobrar da lesão, ou mesmo se isso já for a decisão de imediatamente se fazer a remoção cirúrgica, mas o manejo da dentadura sempre será feito, porque se o paciente voltar a usar sem que se interfira aqui na câmara de sucção, invariavelmente vai recidivar. A cirurgia vai ser perdida. Então, é preciso anular isso aqui sempre. Então, dentro das opções cirúrgicas, para as hiperplasias fibrosas, você pode fazer a remoção total da lesão com bisturi a frio, convencional, preservando o periósteo. Há um problema a ser manejado, que é a cicatrização. Você não consegue fazer sutura, você vai ter uma cicatrização por segunda intenção acontecendo de uma área cruenta. Outra alternativa é você fazer mucoabrasão, é uma técnica que nós não utilizamos verdadeiramente, onde você utiliza uma fresa e depois de anestesiar o paciente, você faz o desgaste da mucosa com a fresa em um motor de baixa rotação. Acaba que você destrói a lesão, tem que ter o cuidado de preservar o periósteo, mas aquilo vai espirrar sangue no paciente, no equipamento, em você. Não é uma técnica nada elegante, é uma técnica que nós não gostamos da sua utilização. E aí uma terceira situação que você pode fazer, um equipamento que nós não temos experiência, porque nós não temos acesso a ele, é fazer essa remoção com laser cirúrgico, que segundo a literatura dá resultados excelentes. A técnica que nós utilizamos é a remoção das lesões com eletrobisturi, com eletrocautério, um equipamento muito mais acessível. Existem modelos pequenos para serem utilizados no consultório, que funcionam tremendamente bem. Quem trabalha em unidades de saúde ou em hospitais que tenha esse equipamento, pode fazer uso, então, de equipamentos aí um pouco maiores, mais potentes, mas mesmo aqueles pequenos, para se ter em consultório, eles dão um resultado muito bom. Sempre temos o cuidado de remover com bisturi a frio um pequeno fragmento da lesão para o exame histopatológico, que é para você não ter surpresas e confirmar o diagnóstico. E aí, então, o resto da lesão, a gente faz a remoção com o bisturi, com o eletrobisturi. Esse é o aspecto de uma ferida cirúrgica com o eletrobisturi. Vê que essa ferida cirúrgica ela não tem um aspecto bonito, ela fica uma ferida cirúrgica que tem um aspecto escurecido, feio, por causa da utilização do eletrobisturi. Ela é uma ferida cirúrgica extremamente confortável, porque as terminações nervosas, elas também são queimadas. Você tem que ter o cuidado aqui de evitar a infecção secundária da ferida, e isso também aconteceria na hipótese de fazer a remoção com bisturi a frio, e a melhor forma de fazer isso é utilizando a clorexidina, porque com a clorexidina você vai evitar, inclusive, a possível formação de um granuloma piogênico aqui nessa região, por causa de contaminação secundária. Do ponto de vista microscópico, todas essas hiperplasias elas vão ter a mesma característica de um epitélio hiperplásico com muitas camadas de célula. O epitélio aqui deveria ter 5, 6 camadas celulares, é uma ampla distribuição aqui desse epitélio. Você tem um tecido conjuntivo densamente fibroso e que vai ter um infiltrado inflamatório mononuclear, um infiltrado inflamatório crônico de linfócitos e plasmócitos, que é discreto. O que chama atenção realmente é o componente fibroso da lesão, e se você manipular ou examinar isso clinicamente, no exame físico, é possível perceber que essas lesões elas são bastante fibrosadas. E é claro que se você tem todo esse volume celular aqui, todo esse volume de tecido crescendo, você também vai ter um componente vascular que vai ser um pouco mais marcado, porque você precisa de nutrição, e para você dar nutrição para esse tecido todo, você vai precisar de vasos, e eles estão bastante presentes aqui, vasos de neoformação, vasos bem marcados. Como resultado disso, em algumas situações, essas hiperplasias elas podem ser um pouco mais sangrantes quando se faz a remoção cirúrgica.
mas nada que seja fora do comum, nada que exija um preparo pré-operatório mais significativo. O importante é, caso você surpreenda um caso desses, lembrar que primeiro precisa tratar a lesão, e se houver candidíase associada, tratar a candidíase primeiro, escolher dentre uma das opções que nós discutimos para o tratamento da hiperplasia. Se você tem um viés mais cirúrgico, gosta dos procedimentos cirúrgicos, você tem a opção de remover isso cirurgicamente. Caso contrário, você pode tirar a ventosa, desgastando, ou você pode fazer o preenchimento com acrílico. Mas é só uma evidência de que, na verdade, é um paciente de prótese, mas que precisa de estomatologia. A estomatologia é essa que está presente no dia a dia das nossas cadeiras odontológicas, no dia a dia dos nossos atendimentos. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a resolver os casos dos seus pacientes e também chamado a tua atenção para essa situação.